Opa, antes de começar esse vídeo eu tenho alguns avisos pra dar. Vamos lá. Primeiro eu recomendo que você assista esse vídeo de fone, mas se você não puder, tá tudo bem, eu sei que tem muita gente que assiste meu canal na TV. Segundo, esse vídeo, meio óbvio pelo título, mas ainda é válido ressaltar, que vai conter spoilers da trama de Deltarune. Então se você não jogou Deltarune e planeja jogar sem spoilers, joga e depois assista esse vídeo. Dito isso, aproveitem. Olá, meu nome é Eric e você provavelmente não me conhece. Mas enfim, esse é um vídeo resumindo tudo que você precisa saber sobre o capítulo 2 da Rota Pacifista. E se você quiser ver meu take sobre a Rota Isongrave, como ela funciona e o que eu acho que vai acontecer, você pode ir no meu primeiro vídeo do canal. E outro aviso que eu acho que é importante de eu dar é que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos resumindo a história dos capítulos de Deltarune, sem excluir detalhes que eu acho que são importantes para a história. Então se você não viu o meu primeiro vídeo dessa série, no caso o vídeo sobre o capítulo 1, eu recomendo que você vá e veja. Afinal, lá naquele vídeo eu falo muita coisa que os outros youtubers não falam sobre o capítulo 1. No início do capítulo 2, nós acordamos novamente com a Toriel nos chamando para nos arrumarmos para a escola, mas ela tá com raiva porque nós comemos a torta inteira na noite passada. Mas no fim, a gente levanta e começa a se arrumar, então chegamos atrasada na sala, de novo. A Suzy já tava lá e ela tinha chegado mais cedo e fica irritada com a gente, porque ela chegou mais cedo pra falar com a gente sobre ontem. Nós acabamos por dormir durante a aula e quando a gente acorda, a Suzy chama a gente pra vazar e saindo da sala a gente vai direto pro local do mundo sombrio onde o Halsey ficava. Afinal, a Suzy está ansiosa pra saber se o que aconteceu ontem não foi um sonho ou uma ilusão. Mas antes, somos interrompidos pela Noelle, que diz que quer fazer um trabalho em grupo com nós, especificamente com a Suzy, ela meio que ignora a existência do Chris. Brutal, acabou do beta. A gente tá na frente do armário e, obviamente, a Suzy tenta disfarçar, afinal, atrás do armário tá logo o mundo sombrio do Halsey e ela não quer que a Noelle descubra que o que aconteceu lá naquele mundo sombrio não foi um sonho. A gente inventa uma história nada a ver e a Noelle acaba comprando essa história. Enfim, a gente finalmente entra lá. A Suzy pergunta pro Halsey, né, cadê todo mundo? Então Halsey pede para que nós saiamos do mundo sombrio dele e dê uma visitada na sala ao lado, pra pegar as coisas que estão lá e trazer pro mundo sombrio do Halsey. A gente pega tudo que tava na sala ao lado e leva pra lá. Então todos os residentes do Reino das Cartas agora estão presentes no Reino do Halsey. Após isso, ficamos livres para conversar com os NPCs, mas não há muita coisa a ser dito, exceto que é possível entregar o Shadow Crystal que nós conseguimos lutando contra o Javel no primeiro capítulo para o Cian. Sobre esse Shadow Crystal existem muitas coisas interessantes a serem ditas sobre ele. Aparentemente, ele funciona como uma espécie de espelho que revela a realidade das coisas no mundo das sombras. Quando nós usamos o Shadow Crystal, especificamente no Reino das Cartas, lá no primeiro capítulo, há um diálogo específico que fala que é como se víssemos brinquedos espalhados no chão, e caso a gente tente ler esse diálogo de novo, a gente usa o vidro e nada acontece. Essa descrição que tem no primeiro uso, lá no primeiro capítulo, bate exatamente com a descrição do mundo real, de como era aquela sala que a gente estava, que era o mundo sombrio. E isso acontece não só no primeiro capítulo, como em todos os outros capítulos. Se você pegar o Shadow Crystal e usar, você vai ver o mundo verdadeiro através dele. E eu acredito que isso seja muito importante. Mas eu vou deixar para desenvolver isso num vídeo mais pra frente, focado no Shadow Crystals e também para pelo menos dar uma resposta simples para vocês no vídeo final dessa série de vídeos. Como esse Shadow Crystal ele estava em posse do Javel antes, é possível que a verdade dita pela pessoa estranha que o Javel cita, no caso, o que causou a sua loucura, na verdade tenha sido o mundo mostrado através do Shadow Crystal, fazendo ele perceber que ele não passava de uma carta coringa de um jogo de baralho. Eu quero falar sobre essa pessoa estranha e os Shadow Crystals, mas como eu disse, tudo vai ficar para um vídeo mais pra frente. Enfim, dado momento, depois de interagir com um monte de pessoas da Cidade das Sombras e fazer umas coisas junto com o Halsey, Suzy acaba deixando escapar pro Halsey que ela e o Chris têm um trabalho da escola pra fazer. Então o Halsey manda a gente vazar, né? E a gente sai, volta pra escola e depois sai da escola e vai em direção ao laboratório pra se encontrar com a Noelle e com o Burdley. Só que chegando lá, a gente vê algo. Dane-se, vamos só jogar pinball na sala de informática. É tipo... dentro do armário. Chris, não acha que isso é... outro mundo das trevas? Bem, significa que a gente não pode começar o trabalho. A não ser que... Você sabe, Chris. Se tiver uma fonte das trevas lá dentro, você pode selar. E aí a sala de informática volta, né? E aí, o que vai ser, Chris? A gente pode usar o computador de Chris. Chris, o que você falou tá certo. Tipo, você disse um fato correto, mas cometeu um erro. O de me conhecer. Porque quando eu vejo um poço, tudo que eu quero é pular. E como você tá comigo, eu vou te arrastar junto. Vambora, Chris.
Somos então apresentados ao mundo cibernético, onde a história do segundo capítulo vai se passar. O mundo inteiro é situado nessa vibe meio sci-fi futurista, mas enfim, a gente anda por um tempo nesse novo mundo até se encontrar com a Noelle, que está sendo perseguida pelo antagonista principal desse capítulo, que é a rainha, e isso só é válido caso você não esteja na Rota Snowgrave. Mas enfim, eventualmente eu vou fazer um vídeo falando especificamente só sobre a Rota Snowgrave, mais com detalhes na história do que teorias, mas eu vou deixar isso pra depois. A trama desse capítulo é muito semelhante à trama do capítulo 1. Nós chegamos nesse mundo criado por uma fonte sombria feita novamente pelo cavaleiro, citado lá no primeiro capítulo, e sem querer convenceu a rainha de que criar fontes dentro de outra fonte é uma boa ideia. Afinal, com o uso das fontes sombrias, é possível criar um mundo do jeito que você deseja. Nós então, o grupo de heróis caminhamos pelo esse mundo cibernético, poupando inimigos, indo em direção ao castelo da rainha, para parar esse plano da rainha de criar outras fontes, porque o Halsey aparentemente disse que isso não é nada bom. Ao longo das jornadas, a gente tem algumas interações importantes, obviamente com a Noelle e com Birdie, que se encontram presentes dentro desse mundo sombrio. Se vocês não lembram, eles que chamaram a gente para ir pro laboratório. O primeiro dos encontros acontece com Birdie, naquela partezinha dos minecarts do segundo capítulo. A gente tem uma luta com ele lá, porque ele tá protegendo a rainha, porque ele acha que o plano da rainha é algo bom para todos, e para ele em específico. Então ele vai lutar ao lado dela ao longo desse capítulo, e a gente vence ele da batalha, e depois a gente continua o capítulo, só que em dado momento, depois da batalha contra ele, Suzy e Halsey se separam do Chris, e a gente se encontra com a Noelle. Aparentemente, em dado momento, a Noelle parece ter escapado do controle da rainha, e se junta em uma aliança tripla com a gente, e como nós nos separamos do grupo principal, a gente começa a explorar o resto do mundo cibernético ao lado da Noelle. A gente resolve alguns puzzles juntos e a gente vai caminhando pela cidade poupando os inimigos, até que a gente chega em um pôster de uma roda gigante e tem uma interaçãozinha legal da Noelle falando que ela quer muito ir na roda gigante com a Suzy. Enfim, a gente continua caminhando com a Noelle ao nosso lado, completando puzzles e poupando inimigos, até que em dado momento a gente se encontra com o Birdie de novo e a gente entra em um confronto com ele. Nós vencemos o Birdie e então ele vai embora cansado após a derrota, e continuamos andando ao longo do capítulo até ficarmos sozinhos de novo, e nesse momento nós nos encontramos com alguém muito importante para a trama do capítulo 2. Hey, todas, hello! O favorito, o avaliado no ano de 1997, Spanton de Spanton. Spanton é essa criatura meio estranha, que parece um homem de negócios meio baixinho, e nós enfrentamos ele em uma batalha que consiste basicamente em evitar de aceitar os contratos meio duvidosos dele a troco de Cromer, que ele nos oferece. O Spanton parece ser uma espécie de senhor anúncio, só que ele é meio que um malware ao mesmo tempo, e isso vai ser importante. Após vencer o Spanton e cativar ele, ele diz para que voltemos para um certo local para encontrar com ele, porque ele vai estar na nossa guarda para executar um certo plano. Mas eu vou deixar para falar sobre isso depois, porque o Spanton é um personagem que tem muita coisa para falar sobre ele. Eu vou falar sobre ele mais pro final do vídeo, e eu vou deixar um vídeo falando só sobre as coisas interessantes que tem em volta do Spanton. Enfim, continuando pra trama principal do capítulo, a gente se reencontra com a Noelle e a gente resolve mais puzzles com ela. Enquanto a gente tá fazendo isso, ela nos dá um vislumbre do que se passa na família Holiday e por que a família de Chris e Noelle não são tão mais próximas quanto antes. Ela fala sobre a irmã desaparecida dela enquanto escreve a palavra December no puzzle que ela estava resolvendo. Fala um pouco sobre as memórias de infância dela, e uma dessas memórias ela descreve como a Dez havia prometido que mostraria um local muito semelhante ao mundo cibernético para Noelle. Eu planejo fazer um vídeo falando só sobre a Dez e o que essa promessa significa, mas isso vai ficar para outra hora. Tem muita coisa da história de Deltarune que precisa ser desenvolvida e não tem como eu colocar tudo isso dentro de um vídeo que é para falar sobre a história. Mas saibam que isso é muito importante para teorias. Enfim, a Noelle fala mais um pouco sobre como era a vida dela com a irmã dela e o resto do grupo, No caso sendo Noelle, Chris, Ezreal e Dez, e eu gosto desse diálogo porque eu acho que ele nos dá uma dica muito grande do que aconteceu com a Dez para ela ter desaparecido. Mas enfim, deixando a irmã da Noelle de lado, a gente finalmente encontra com o grupo principal de novo e seguimos para o castelo da rainha. Mas ao chegar na frente do castelo, a Noelle acaba sendo capturada pela rainha e depois a rainha captura todos nós. Nós acordamos então presos no castelo da rainha e fazemos uso do Lancer para escapar da prisão. Enquanto saímos, temos uma revelação de que os residentes de outros mundos sombrios acabam sendo petrificados quando estão no mundo sombrio, que não é o seu mundo de origem. E isso pode significar algo, afinal, por algum motivo, o mundo sombrio do Halsey não tem esse efeito de petrificação, pois a fonte
dele é feita de escuridão pura. Enfim, deixando isso de lado, nós nos juntamos de novo com o grupo todo e temos um diálogo com Burdley, onde ele nos dá uma pequena explicação do porquê Noelia tem tão pouca confiança em si mesma. E o motivo é que ele fazia bullying com ela e meio que forçava ela a ajudar ele nos estudos para manter ele no status de criança inteligente e talentosa. Esse comportamento dele em cima da Noelle acabou tornando ela como a conhecemos, alguém que não se importa de ter suas vontades ignoradas. Um detalhe interessante é que tudo isso se iniciou porque ele ganhou uma vez da Noelle durante um concurso de soletragem, onde a palavra final era December, e a Noelle foi incapaz de pronunciar essa palavra, afinal provavelmente essa palavra é traumática para ela, já que o nome de sua irmã é December. Além do código no capítulo 4, temos também outros easter eggs que envolvem a data de dezembro, então eu tenho muitos motivos para acreditar que o nome verdadeiro da Dez é December, e Dez é um apelido, assim como Ezzy é um apelido para Ezreal. Depois de juntar todo mundo e andar pelo castelo, em dado momento a Suzy vai entrar em um quarto onde a Noelle deveria estar. Ela fala com a Noelle e diz para ela ser mais confiante em si mesma, enquanto as duas andam em uma roda gigante. Depois disso, finalmente seguimos para nos encontrarmos para a batalha final contra a rainha. Ela meio que capturou Burdley e tá forçando ele a agir contra sua vontade. Nós libertamos o Burdley do controle dela, então ela foge estrategicamente. Afinal, 4v1 não dá. Após fugir, a rainha retorna em posse de um robô gigante e com a ajuda dos outros nós enfrentamos ela. Nós acabamos sendo derrotados e a Noelle entra em intermédio da situação, depois da gente ficar preso nas mãos do robô gigante da rainha, e manda ela parar de encher o saco. A rainha fica confusa, mas devido à batalha anterior, o robô dela descarrega. A Noelle então diz que aquele mundo já era bom, mas já que o segundo plano da rainha era possível melhorá-lo, ao abrir uma segunda fonte, a maioria entra em um acordo para abrir um novo mundo. Um mundo onde a Noelle e todos poderiam fazer o que quiser. Só que o Halsey interrompe eles antes que eles possam de fato completar esse ato, explicando que não aconteceria como eles acham. Na verdade, se uma fonte sombria for aberta dentro de outra fonte, o estrondo irá acontecer e um titã composto de escuridão irá surgir e destruir tudo, tornando todos os trevianos em pedra e selando os lusianos em um mundo eterno de escuridão. A rainha não sabia disso e depois que ela escuta isso, ela pergunta se era sério, então desiste do plano, afinal ela nunca quis destruir o mundo. Ela permite que os protagonistas possam avançar e selar a fonte sem interromper ele. Selando então a fonte do segundo capítulo, nós voltamos para o mundo real, onde a gente estava, no caso, o laboratório de informática da biblioteca, encerrando então a história principal do segundo capítulo. Depois ficamos livres para interagir com os NPCs da cidade e podemos voltar para casa com a Suzy para que ela durma na nossa casa. E então... Policial? Policial. Graças a Deus você atendeu. Eu acho que eu vi alguém se esgueirando lá fora. Quando eu fui checar o carro, os pneus pareciam ter sido cortados. Policial, se você pudesse vir, por favor. Você vem? Logo. Obrigado. Eles já estão dormindo.
Enfim, isso já é coisa pro capítulo 3, mas agora, antes de encerrar o vídeo, eu vou ter que retornar, porque eu deixei algumas coisas pra falar no final. Como eu disse, lá na metade do vídeo, o Spamton é um NPC muito importante pra trama do capítulo 2. Mesmo que ele não seja obrigatório, ele dá muita coisa em relação à lore de Deltarune. Tudo começa quando, ao voltar à zona do lixão, como ele havia pedido, ir atrás do Spamton, encontramos ele em uma loja. Lá podemos fazer algumas perguntas sobre o que ele queria fazer. Mas existe uma pergunta bem interessante, que é quando perguntamos sobre o medo que ele tem, ele responde de maneira estranha, quase como se estivesse funcionando como um rádio para que alguém fale. Do que você tem medo? De acordo com a dificuldade de estar com medo, o mandado também, exceto... O quê? Não escutei nada ainda agora. Mas o motorista pode estar falando com você. Vamos fazer um trato. Esse alguém é uma pessoa que parece estar perdida no código do jogo, afinal, uma das frases que ele fala é uma das frases dessa pessoa que pode ser encontrada no código do jogo. Eu vou deixar pra falar sobre esse alguém no código do jogo em outro vídeo, mas se você quiser meu take sobre quem é essa pessoa, eu acredito que seja fortemente a 10, a irmã da Noelle. Enfim, continuando pra missão, o Spamton, ele pede para que nós compremos uma Key Gem com ele e levemos essa Key Gem para o porão do Castelo da Rainha. Lá, a gente usa essa Key Gem pra entrar no porão e descendo no porão, a gente encontra uma estátua abandonada. Dentro dessa estátua vai ter um disco e levando esse disco até o Spamton, ele vai se instalar dentro desse disco e pede para que nós levemos ele de volta para onde a gente encontrou esse disco. A gente leva ele de volta e coloca ele dentro da estátua. A gente pensa que nada acontece e vai embora, até que dado momento... Mas antes de continuar para falar sobre o Spamton, eu gostaria de falar alguns detalhes sobre esse local da batalha contra o Spamton. Basicamente, a trilha sonora de quando a gente entra nesse porão do Castelo da Rainha é chamada Digital Roots. Se você conhece um pouco sobre Tobias Raposa, você sabe que ele tende a esconder bastante coisa nas trilhas sonoras. Eventualmente, eu vou fazer um vídeo só falando sobre todas as trilhas sonoras de Deltarune e como elas se conectam com as trilhas sonoras de Undertale e o que isso significa para a história. Mas isso vai ficar para um vídeo muito mais bem trabalhado. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também no vídeo do capítulo 4. Mas enfim, dito isso, eu só queria levantar que essa palavra roots vai ser muito importante ao longo dessa série de vídeos. Enfim, estejam ligados sobre isso. Continuando de onde estávamos, ele meio que tenta matar Chris, mas Halsey e Suzy aparecem para enfrentá-lo e ajudar Chris. Vencendo dele na batalha com o uso de Mercy, ele nos dá um Shadow Crystal e um item especial que dá defesa contra gatos e marionetes. Eu vou explicar a importância disso mais pra frente no próximo vídeo, mas tenham isso em mente. Enfim, retornando na loja onde o Spamton ficava, nós conseguimos falar com certos senhores anúncios que aparentemente um dia já foram amigos de negócios dele. Lá, eles revelam muitas coisas interessantes, mas a coisa mais interessante é que o Spamton parecia receber conselhos de venda vindo de uma pessoa que falava através do telefone. Mas um dia, essa pessoa parou de responder ao Spamton, mas ela ligou uma última vez, e no meio da ligação, o Spamton largou o telefone e saiu correndo, deixando ele pendurado. Um dos senhores anúncios viu essa cena e tentou escutar a voz que vinha do outro lado, mas quando ele pôs o ouvido para escutar, tudo que ele escutou não passava de lixo. Caso você não saiba, basicamente no mundo sombrio, caso você tente usar o seu telefone, você vai escutar um barulho estranho. Então, o narrador irá dizer que tudo que você escutou não passava de lixo. Mas o detalhe é que esse barulho de lixo que escutamos no telefone do mundo sombrio é o barulho que já vimos em Undertale. Lembram quando eu falei sobre o registro 17? Caso você não saiba, durante o registro 17, você consegue ouvir o barulho de lixo de Deltarune durante ele. Como ambos os barulhos do telefone de Spamton e Chris são ditos soarem como barulho de lixo, e o barulho que escutamos no telefone de Chris e o barulho presente no registro 17 também são descritos como barulho de lixo, é bem possível que a pessoa que falava com Spamton através do telefone fosse Gaster, e como Spamton ganhou posse do Cristal Sombrio, logo após essa interação, é possível também que o Gaster tenha sido a pessoa estranha citada pelo Javier. Afinal, ambos receberam o Shadow Crystal após a interação com a pessoa estranha. Enfim, pessoas, ainda há muito a ser dito sobre o Spamton, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. E antes de encerrar esse vídeo, eu também queria dizer que é possível conseguir um ovo nesse capítulo. Basicamente, tem um lugar onde vários carros ficam passando, e se você tentar avançar em um local que você não deveria conseguir, a não ser que você seja muito rápido, você vai encontrar um easter egg do Toby Fox. Você vai morrer, entre muitas aspas, só que vai ser uma mentira. E quando você voltar, aquela zona vai ficar meio que livre pra você ficar indo e voltando. E vai ter uma imagem de uma árvore perto de um lixo. Indo e voltando nessa sala, eventualmente você vai parar em uma sala secreta,
volta novamente com aquela pessoa, aquele homem, atrás da árvore. Você fala com ele, ele vai te dar um ovo, mas um detalhe que eu gostaria de citar, e que vai ser importante pro vídeo de conclusão dessa série de vídeos, é que não é possível pegar esse ovo do segundo capítulo, caso você tenha dado início à Rota Snowgrave. Enfim, jovens, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, lembra de deixar o like e compartilhar. Afinal, eu sou só um youtuber pequeno e nem recebo nada por esses vídeos que eu tô fazendo. Então, se você simpatiza um pouco comigo, se inscreve aí. Na moral, quem sabe eu não aumente a frequência de vídeos. E se você acha que faltou algo nesse vídeo, ou você discorda de mim em algum ponto, você tá livre pra comentar. Eu respondo todos os comentários e eu posso tirar alguma dúvida se você achar que algum dos meus pontos ficou muito solto. Enfim, eu vejo vocês, possivelmente, outra hora, e até uma próxima.